Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco da matemática financeira. É uma área da matemática que ela está presente em nosso dia a dia em diversas situações. Quando a gente faz uma compra, quando a gente parcela essa compra, quando a gente vai ao supermercado, fazer uma feira, quando a gente faz um empréstimo, certo? Então, há várias situações onde a matemática financeira ela está presente em nossa vida. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a porcentagem. O que é porcentagem, né? Então, vamos estudar esse conteúdo, iniciando aqui o nosso primeiro conteúdo do ano, né, de 2021, falando sobre porcentagem. E a gente vai começar de alguns exemplos respondidos, que está no livro de vocês, no primeiro capítulo, certo? Quando vocês pegarem o livro, aí vocês façam a leitura e assistam novamente, tá? Para entender bem Vamos começar dos exemplos. Primeiro exemplo. Em uma sala de aula do terceiro ano do ensino médio, há 25 alunos. Sendo desses, 12 são do sexo masculino. Podemos determinar de diferentes maneiras a taxa percentual de alunos do sexo masculino dessa sala. Então, quais são essas maneiras? Então, nós não temos só uma maneira de resolver essa situação, nós temos mais de uma maneira. Então, nós queremos saber qual é a taxa percentual, ou seja, quantos por cento corresponde aos meninos. Também poderia perguntar quantos por cento corresponde às meninas. O total da sala de aulas é 25 alunos, quer dizer o todo, ou seja, o 100%. E os 12 alunos que são do sexo masculino correspondem a quantos por cento? Então, essa é a pergunta que quer saber. Qual a resposta? Qual é a taxa percentual dos alunos do sexo masculino? Então, vamos analisar que 12 alunos, no total de 25 alunos, é o mesmo que uma fração 12 para 25. Então, nós temos aqui uma fração que representa a situação problema. Só que a fração não é uma taxa percentual. A taxa percentual, nós temos que considerar uma parte para um todo de 100 partes iguais. Então, não está aqui porque o todo é 25 alunos. Então, nós devemos considerar a taxa percentual um valor correspondente ao todo 100%. Mas o 100% aqui é 25. Então, quantos por cento, então, corresponde aos 12 alunos? Então, primeira coisa, escrever fração equivalente de denominador 100. Essa é uma das maneiras que a gente vai analisar aqui. Então, como escrever uma fração equivalente? Então, as frações equivalentes elas são obtidas ou multiplicando ou dividindo pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo. Então, mas como eu quero o denominador 100, eu tenho que multiplicar, porque minha fração está com o denominador 25, não é 100, é 100. Para obtermos o número 100, nós temos que multiplicar por um determinado número. Que número é esse? 25 vezes 4 é 100. Então, esse é o número que devemos multiplicar. Então, multipliquei 25 vezes 4, que deu 100. Então, multiplica 12 vezes 4, que é igual a 48. Então, a fração é equivalente a 48 sobre 100. Isso quer dizer que 48 sobre 100 é 8%, pois o porcento significa dividido por 100. Essa é a primeira maneira e vamos para a segunda. A segunda maneira, a gente pode obter essa taxa percentual dividindo o numerador pelo denominador. Que é o numerador? É o 12. Então, a gente vai dividir 12 para o denominador, que é 25. Então, quanto é que dá 12 dividido para 25? Vai dar 0,48, que é o número decimal correspondente a essa divisão. Porém, 0,48 ainda não é taxa percentual. Então, para escrever a taxa percentual, quando se obtém um número decimal, é só multiplicar por 100 e colocar o porcento. Então, quando multiplicamos um número por 100, deslocamos a vírgula duas casas, ou seja, dois algarismos, para o lado direito. Então, se está 0,48, essa vírgula vai passar para o lado direito, então vai ficar apenas 48%.
A divisão feita aqui embaixo, onde para dividir 12 para 25, devemos começar 0, porque 12 é menor que 25. Quando se coloca 0, no quociente, acrescenta um 0 no dividendo. Então, ficou 120, que dividido para 25 é igual a 4, porque 4 vezes 25 dá 100. Então, 120 menos 100 sobra 20. 200 dividido para 25 é igual a 8, pois 8 vezes 25 é igual a 200. Então, nós temos aí o número decimal 0,48, que foi obtido através dessa divisão. Então, 0,48 é o mesmo que 48%. Terceira maneira, utilizando a regra de 3 simples. A regra de 3 simples a gente vai fazer igualando a fração que nós temos, que é 12 dividido para 25, ou 12 25 avos, igualando a uma fração do denominador 100 com o x no numerador. Porque o x é o que eu quero encontrar, e eu não sei quanto é esse x. Regra de 3 simples é quando a gente tem uma igualdade e multiplicamos essa igualdade cruzada. Então, multiplica meios pelos extremos. Então, quem são os meios? Vamos multiplicar 25 vezes x, que dá 25x, e 12 vezes 100, que vai dar 1.200. Então, fazendo a divisão de 1.200 para 25, já vai dar 48. Então, aqui a gente já encontra a taxa percentual, pois a divisão aqui já foi multiplicada por 100, e aí já temos a taxa por cento. Portanto, a taxa percentual dos alunos do sexo masculino é de 48% do total da sala.